É o Evangelho de Carreirinha. Hoje, Lucas, capítulo 12. Saindo Jesus dali, passaram os intérpretes da lei, os acadêmicos da religião e os fariseus fanáticos com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Enquanto isto, em razão de que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, se pisotearem, de tantos que chegaram simultaneamente e com avidez, diante disso tudo passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, e não às multidões, embora lá estivessem, era aos discípulos que melhor compreendiam o que ele dizia, o que passou a dizer. A causa dos fariseus, eles são entrões, eles penetram. O legalismo, a justiça própria é um fermento poderoso. Ele coincide com a queda e com o pecado humano. Por isso é fácil de penetrar. Então acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é essa vida para fora que não tem nenhuma correspondência com o que existe na pessoa do lado de dentro. Lembrem-se, nada há encoberto, nada que não venha a ser revelado. E nada há oculto que não venha a ser conhecido. Por isso a hipocrisia é loucura. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos de alguém, num cochicho, no interior da casa, será proclamado da varanda. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer a não ser matar o corpo. Esses e desses não tenham medo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei, sim, aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Não é morrer o que mata é morrer morrendo. A este que tem esse poder, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais no mercado por 2 asses, por quase nada, por uma merrequinha. Entretanto, eu vos digo, nenhum deles está em esquecimento diante do vosso Pai Celeste, diante de Deus. Nenhum deles está. Pelo contrário, diante deles, diante do Pai, eles existem de dia e de noite. Sabendo disto, entendam, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais coisa nenhuma. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei. Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus em todos os universos. Mas o que me negar, sabendo o que nega e quem nega, e deliberadamente o faz por dureza de coração, me negando o Evangelho, negando o amor, negando a prevalência da vida
e não fazendo a escolha da vida, esse será negado diante dos anjos de Deus em todas as dimensões. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, aquela atitude deliberada de hostilidade contra Deus, isso não tem perdão. Quando é uma deliberação que faz o coração do homem se transformar num Satanás. Quando vos levarem, portanto, às sinagogas, igrejas, ou perante os governadores, as autoridades, as diversas formas de assembleias, não vos preocupeis quanto ao modo por que e com que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Apenas não se envergonhem do Evangelho. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, bem no meio da multidão: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele não quer. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor de bens entre vós? Eu não vim ao mundo para fazer esta partilha. Decidam vocês com a lucidez da justiça. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, apego idolátrico a coisas, a bens, a posses, a poderes. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, de meios e de recursos que ele possua. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher tantos frutos. Que farei? Então disse consigo mesmo: eu sei o que eu farei. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, num lugar imenso. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muito dinheiro, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse àquele homem naquela mesma noite, no seu coração: louco, esta noite demandarão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que acontece com aquele que entesoura para si mesmo na terra, no mundo, no imediato, mas não é rico de amor, de graça, de verdade, de justiça, de generosidade, de tudo aquilo que Deus chama de tesouro para o coração, não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isto, por tudo que eu tenho falado até aqui, por todas as advertências que eu lhes venho fazendo, é que eu digo, e vos advirto mais uma vez: não andeis ansiosos pela vossa vida, de jeito nenhum.
quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é muito mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que a vestimenta ou a grife. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, meio metro ao curso da sua vida, um passo a mais à sua existência, ou meio metro a mais à sua altura, ou em qualquer que seja a direção? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se é óbvio que vocês não conseguem resolver o que é mínimo, por que vocês vão ficar ansiosos pelo que vocês não podem resolver mesmo? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, elas matam a alma, desmobilizam o ser para a verdadeira capacidade de trabalho e produção. Porque os pagãos de todo o mundo é que procuram inquieta e ansiosamente estas coisas. Desesperadamente o ter, o possuir, o obter, o vestir, a riqueza. É a existencialidade de pagãos no mundo inteiro esta. Mas quem crê que tem Pai nos céus, sabe que o vosso Pai Celeste sabe o que cada um de vocês necessita. E não anda com inquietudes nem com ansiedade. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus no coração, o amor de Deus. Ame a Deus no próximo, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e sejais generosos com quem não tem. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inigualável nos céus, onde não chega nenhuma forma de ladrão, e a traça não consome, não destrói nada. Porque saiba, onde esteja o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-lhe e dar-lhes à mesa, lugar à mesa. Haverá de cingir-se, vestir-se e dar-lhes lugar à sua mesa. E aproximando-se ele mesmo os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, chegue às 10, chegue à meia-noite, chegue de madrugada, não importa, venha quando venha. Bem-aventurados serão eles, se assim ele, o Senhor, quando vier, os achar vigilantes, em verdade, cingidos nos compromissos da sua consciência no Evangelho. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa, é claro.
Ficai também vós, assim, de prontidão, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos os demais? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, Pedro, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Quem é esse? Qual a qualidade de caráter, de atitude que ele tem? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, coisas do bem. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará, então, todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor está demorando demais, tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, a viver hedonicamente, virá o senhor daquele servo, em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os que deliberam andar em infidelidade. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, não se pôs vigilante, não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube, o que soube será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele não soube. Quem soube levará mais, quem não soube levará menos. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito desse lhe pedirão. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Este foi o Evangelho de Carreirinho, para mim e para você, no dia de hoje. Vem IVTV, o canal é você.